Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é terça-feira, dia 11 de março, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. Mas, como de costume, vamos afirmar antes que nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e vamos clamar essa presença do Santo Espírito para que ele nos ajude a ouvir, interiorizar e fazer com que essa palavra se torne viva na nossa existência. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes de que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, o trecho de hoje do Evangelho é bem conhecido, né? A gente tem algo muito claro. Jesus ensina a gente uma oração. Jesus pede que a gente reze com palavras simples, que a gente fale coisas que vêm do fundo do nosso coração, que a gente não se preocupe com o que os outros estão vendo. E é óbvio, né? Assim, o que o texto fala é muito claro. E de fato, o Pai Nosso, né, é uma oração muito conhecida. Existem várias meditações sobre cada frase do Pai Nosso, né? Como que a gente pode aprofundar, como que a gente pode entender. Eu já deixo isso de sugestão para você, para que você aprofunde, porque imagina, nós rezamos o Pai Nosso todos os dias, né? Às vezes aqui no Palavra Encarnada a gente reza o Pai Nosso e aí você está falando uma coisa que você não sabe bem o que você está falando. Então, quando a gente entende a profundidade de cada uma dessas frases, a gente consegue rezar com mais verdade. É igual quando eu canto uma música lá em inglês, que eu não sei direito o que significa, eu tô me deixando levar pelo ritmo, né? Ah, mas eu tô cantando, tô dançando, sim, e a oração ela tem poder. Por mais que você não entenda todas as palavras bem diferentes de uma música. Mas se você entende, se você compreende, se você sabe o que você está pedindo a Deus com cada frase, você consegue ter a parte passiva da oração, né, em que você está repetindo, está deixando Deus agir, está dando um tempo para Deus agir, mas você também tem a parte ativa do seu entendimento, em que você está repetindo uma frase que você entende, compreende e quer falar. Então, essa é a primeira sugestão, que a gente aprofunde todas essas frases. Mas assim, hoje o Espírito Santo pedia para que o Palavra Encarnada não fosse aprofundado apenas nessas explicações sobre as frases do Pai Nosso, mas sobre uma motivação para que nesse tempo de quaresma, nesse tempo oportuno, nós possamos aprofundar a nossa vida de oração. E aí, né, a gente pode pensar em coisas práticas que nos ajudarão a ter uma vida de oração. Eu sei que a vida de oração é uma das maiores dificuldades de todo mundo, principalmente nesse mundo conectado, agitado, em que nós temos muitas coisas para fazer. Às vezes é difícil se concentrar, mas não existe um santo da igreja, não existe um líder realmente assim fiel a Deus que você vai ver que ele foi líder, que ele foi santo, que ele foi fiel às coisas de Deus sem rezar.
Os grandes papas, né, os grandes santos, as grandes mulheres, os grandes homens, as grandes famílias, elas tinham tempo de qualidade com Deus, elas tinham tempo de oração. E oração é rotina, oração é repetição, é constância, né? E às vezes a gente cai na tentação de pensar, Deus está o tempo todo comigo, eu estou o tempo todo com Deus. Deus está disponível 24 horas, então eu posso rezar agora, eu posso rezar na hora do almoço, eu posso rezar mais tarde, eu posso rezar antes de dormir. E aí, nesse deixa para depois, ou faz a qualquer hora, de qualquer jeito, a gente acaba não fazendo ou fazendo mal feito. É claro que a gente pode rezar o tempo todo, tomando banho, a gente pode rezar dirigindo, a gente pode rezar quando está caminhando de um lugar para o outro, a gente pode rezar quando reza o terço, quando está aqui, né, no Palavra Encarnada a gente está rezando, mas todos nós precisamos de um momento a sós, íntimo, e de oração pessoal com Deus. Então, eu queria deixar o convite para que nessa quaresma você busque essa vivência. A proposta é bem básica. Que tal 10 minutos por dia? Se você ainda não tem vida de oração diária, tire 10 minutinhos do seu dia. Se você já tem, aumente 5, né? Dê uma intensificada nessa vida de oração. E a primeira sugestão, né, que a gente deixa para vocês é uma sugestão de São Francisco de Sales. Ele disse que o ideal é que a gente tenha um horário fixo, uma rotina para a nossa vida de oração. Se for acordar 10 minutos antes, que tal? Se for você que vai para a escola, você que vai para o trabalho, tem uma capela perto, tem uma capela lá, chega 10 minutos antes. Fica 10 minutos na capela. Você que está na casa de acolhimento, se recolhe 10 minutos ali antes de uma atividade, depois do café da manhã, antes do almoço, depois do almoço, fica lá um tempinho, tira aquele horário fixo. Se é antes de dormir, que seja, mas que você seja fiel, que você tenha uma rotina, certo? E uma constância. Para mim, funciona muito quando eu coloco um cronômetro. Não é um cronômetro porque eu quero que o tempo passe rápido, mas é um cronômetro para que eu seja fiel. Então, muitas vezes eu ativo o celular, né, 10 minutos. Eu vou ser fiel nesses 10 minutos. Eu não preciso fazer menos, não preciso fazer mais. Eu vou ser fiel ao que eu me propus, né? E aí eu consigo me concentrar. Naquele momento, desliga as notificações, afasta o celular, busca um momento de silêncio, né? Tenta deixar as outras coisas para resolver depois e foca na oração. E o que a gente vai falar? Né? Santo Inácio de Loyola diz que a gente não precisa falar palavras complexas. E Jesus, ele está repetindo o que Jesus falou. A gente pode simplesmente confiar, orar, se entregar. Se até está chegando uma distração, entrega aquela distração. Pensa nas pessoas por quem você deve rezar. Pensa nas missões que Deus te dá. Deus te dá a graça de ser homem, de ser mulher, de ser filho, de ser pai, de ser marido, mulher, de ser amigo, de ser profissional, de ser missionário. Você está indo, talvez você sabe o que você tem nesse seu dia, você tem que estudar, você tem que ir para a aula, você tem que participar da formação, você tem que ir para o grupo, tem que coordenar o grupo, você tem que levar um acolhido lá na UPA, você tem que fazer algo aí da sua rotina. Entrega isso a Deus. Isso pode ser a pauta, isso pode ser o assunto da sua oração com Deus. Vai confiando o seu dia, as coisas que tem que fazer, ou vai agradecendo pelo o que passou, vai fazendo o exame de consciência, vai conversando, né? Que esses 10 minutinhos de oração sejam um momento de oração pessoal, de conversa. Se lhe ajudar, antes você pode ouvir uma música, você pode ler a palavra, você pode ouvir um podcast, uma meditação curtinha, só para te deixar no clima, isso faz parte, mas depois afasta o celular, afasta a distração, tenta ter um momento para conversar com Deus. E Santa Teresa d'Ávila e também São João da Cruz, né, eles nos ensinaram muito sobre meditação, sobre contemplar a palavra. E às vezes a gente quer fazer uma oração sempre com música, com alguém conduzindo, com som, mas às vezes a grande oração é simplesmente estar lá, diante de Deus, e se concentrar, e pensar,
e deixar Deus conduzir até os nossos pensamentos. E se o pensamento voar, você puxa de volta, mas você está confiando aquilo a Deus. Se te ajuda, pega um papelzinho, anota pontos, anota coisas que Deus está te pedindo. Depois você vai botar aquelas coisas em prática. Aquele momento é só para ouvir, para conversar com Deus. Faça silêncio, fique em oração. Eu gosto particularmente de acender uma velinha, deixo ali, me ajuda a concentrar, é o meu momento. Aquela vela ali está se consumindo, é uma presença, é uma luz, né? Assim, é um símbolo também de oração em que eu estou me derramando naquele momento para Deus. E por fim, uma última dica prática, né, que Padre Pio nos ensina, grandes santos nos ensina, Madre Teresa nos ensina. Oração é escolha, oração não é sensação. Então, muitas vezes a gente pensa, mas eu não estou sentindo nada, mas eu rezei 10 minutos e não mudou nada, não faz nenhuma ideia. Não importa. Quaresma é decisão, decida agora, faça a sua oração todos os dias, decida se, em vez de só pensar em sacrifícios de tirar coisas, né, que a gente sempre pensa e é importante, o jejum e a abstinência, mas pense em botar algo, que seja oração, ainda dá tempo, 10 minutos por dia. E ainda te digo mais, se você passar um dia sem rezar, reze 20 amanhã. Isso vai te ajudando a cumprir essas suas metas, a viver a sua vida, certo? Então, não desista, mesmo quando não tiver emoção, mesmo quando estiver um pouco seco, árido aqui, simplesmente se coloque na presença de Deus. Deus nos dá a Quaresma como um grande retiro. E a proposta do Palavra Encarnada de hoje é que nessas vivências de Quaresma você tire coisas, faça jejuns, abstinência de comida, de bebida, mas decida colocar Deus. Dê esse seu tempo para Deus, 10 minutos. Liga o cronômetro on. Quando acabar, você deu check, você cumpriu, você rezou com toda essa intensidade. E você vai ver que o que vai sendo repetido, vai virando constância. A Quaresma também tem essa graça. Você vai fazer durante 40 dias esse hábito. Com certeza, do meio para o fim, isso já vai ter virado rotina. Mas se lembre, horário fixo, palavras simples, se entregar, se preciso entrar no clima ali antes e não desistir, mesmo sem emoção. Até a próxima e boa rotina de oração para você.